Nós iremos falar hoje sobre uma ordem muito famosa dos insetos, que é a Lepidoptera. E essa sua fama ela se dá principalmente por conter insetos muito chamativos, atraentes e bonitos, que são as borboletas e mariposas. Os integrantes que compõem esse grupo e irão detalhar mais sobre essa ordem sou eu, Gabriele Quintanilha, Isadora Mello e Lucas Frolich. Essa apresentação ela foi designada a nós por meio da docente Eunice, através da disciplina de Entomologia 1 do terceiro semestre de bacharelado em Agronomia do IFMT Campus Campo Novo do Parecis, para o dia 23 de novembro de 2021. Nessa parte introdutória, é necessário nós termos o conhecimento da sua nomenclatura. Assim como as demais ordens, essa também tem seu nome de origem grega, e seu nome está relacionado principalmente com as características das suas asas. Temos aqui no caso, então, o Leps, que vem de escamas, e o Pteron, que vem de asas, ou seja, as asas, ela contém a presença de um visual escamoso. Essas possuem a metamorfose completa, durante o seu desenvolvimento de borboleta. Portanto, ela é holometábulos, ou seja, parte do ovo, que eclode e vai para sua fase larval. Posteriormente vem a pupa, que é quando inicia sua transformação mais famosa, por assim dizer, que é quando o inseto finalmente se torna adulto e vem a surgir a borboleta. Em período de larva, é onde ocorre a maior parte da sua alimentação. A borboleta, ainda em período larval, ela tem bastante apetite, Isso é o que causa o maior dano econômico para o produtor, já que esta se alimenta principalmente de folhas, dificultando assim a fotossíntese, se alimenta do caule, se alimenta da raiz, da cultivar, que está ali, e isso causa grande peso na perca de produtividade. Durante essa fase, então, a larva cresce até que ela se imobiliza e forma a característica da pupa. Geralmente ela fica pendurada e imóvel, É aquilo que a gente geralmente chama de casulo. Nesse processo, o inseto ele não se alimenta mais. Então, o que acontece? Ele se alimenta, ele se mantém vivo, sobrevive apenas por meio das suas reservas durante o processo larval, Aquelas reservas que foram acumuladas enquanto ela ainda estava no processo larval. Então, ele dentro da pupa, vem a transformação mais significativa visualmente. Já que esse processo, por ele estar com o seu revestimento, a gente não consegue acompanhar ele visualmente. Então, os tecidos da larva são digeridos e novos tecidos se formam, surgindo assim o imago, que já vai ser o adulto, vai conter todo o sistema de adulto e finalmente ele pode se reproduzir depois desse período. Podemos ver ali na ilustração do lado, que tem todo esse processo, desde os ovinhos ali na folha, Aí parte para a larva, parte para a pupa, que ela fica dentro desse casulinho, E assim surge a borboleta, o adulto já formado, Então, como já citado no início, os insetos que englobam essa ordem, são as mariposas e borboletas. Como também já foi dito, o Lepidon, que são as escamas, e o Ptera das asas. São encontrados, são catalogados mais de 150 mil espécies. O período larval, que é o período das lagartas, elas possuem um aparelho bucal mastigador, que é muito perceptível quando a gente olha a folhinha mastigada, Quando a gente tem uma infestação de lagartas em uma produção, por exemplo, de soja, a gente consegue ver as folhinhas comidas de forma circular,
o que dá para se entender que é um aparelho mastigador ao invés do aparelho sugador que vai vir no período adulto. Eles são fitófagos, né? Portanto, eles se alimentam de plantas principalmente, seja por folha, caule, raiz e assim por diante. Então, elas são pragas e causam dano econômico nas culturas. O desenvolvimento, eu acho que já foi bem mencionado, né? As principais características dos lepidópteros. As suas principais características, elas incluem as asas, já que é até a razão da sua nomenclatura, né, a forma das suas asas, e o seu aparelho bucal, que ele é sugador maxilar quando adulto, né? Ele é enrolado em forma de uma espiral e ele já é assim, já adaptado para poder sugar o néctar das flores e as substâncias para manter assim a sua nutrição. Então, ele tem como nome prosbocide de sucção. Vou passar para outra parte aqui que dá para ver melhor. Aqui nós temos o corpinho, né? Então, aqui a gente pode ver parte da sua anatomia externa. Esta ordem, e geralmente a maior parte da classe dos insetos, né? Ela possui seu corpo dividido em 3 partes, que é a cabeça, o tórax e o abdômen. Aqui, nós conseguimos ver também a presença das suas asas, né? Que é a asa dianteira, a asa traseira, os seus olhos compostos, o olho simples e as suas antenas. Também possui a presença de 3 pares de pernas, né? Aqui temos a diferença da mariposa para a borboleta, né? A diferença notória que tem essas duas, que muitas vezes elas são confundidas. Temos a imagem aqui em inglês, mas a gente consegue acompanhar bastante através da ilustração. As mariposas, elas possuem o seu hábito noturno e elas sempre mantêm as suas asas abertas, mesmo quando estão descansando em algum local, em alguma árvore, em um tronco, as suas asas estão sempre abertas. E suas antenas, como a gente pode ver ali, elas têm uma característica como se fosse de pena. Isso se dá, né, devido às suas cerdas sensoriais, que são muito úteis para captar os feromônios do sexo oposto. Já as borboletas, elas têm o seu hábito diurno, diferente das mariposas. Elas deixam sempre as suas asas elevadas, né, como a gente pode ver na figura lá no cantinho, mesmo ela posicionada na folhinha ali, ela tá com as suas asas elevadas para cima. As suas antenas também são diferentes das antenas da mariposa, né? Ela possui uma antena muito semelhante a um taquinho de golfe pequeno, né? E já que elas são finas e tem uma leve dilatação na ponta. E as suas cores, né? Que geralmente tem mais destaque. Aqui nós podemos ver mais um pouquinho sobre a anatomia, né? Como já dito anteriormente, seu corpo é dividido em 3 partes, também como outros insetos. Elas têm as suas perninhas articuladas por uma garra, os olhos compostos e as asas bem grandes. Como já foi dito também, elas se alimentam do néctar, pólen, líquidos de frutos fermentados, resinas vegetais e esses excretas. Esses excretas, eles são resíduos eliminados pelo organismo. Então, geralmente a larva, ela é uma herbívora, né? Ela possui hábito herbívoro, já que ela se alimenta principalmente de, obviamente, único, né? De plantas. Aqui temos um dado bastante interessante, né, que trata do número de insetos que não se sabe ao certo, mas estima, né, cerca de 500 mil e no Brasil 26 mil espécies conhecidas.
Bom dia, pessoal, boa tarde, me chamo Lucas Folles e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo de vidas desses insetos. Sou participante do grupo da Isadora e da Gabi, certo? Esse ciclo de vida desses insetos são 4 fases, certo? Fase dos ovos, da larva, da pupa e da vida adulta, certo? O ciclo de vida desses insetos começa a partir da fecundação. Aí o inseto adulto vai depositar esses ovos de forma estratégica perto de uma fonte de alimento, pode colocar espalhados individualmente, isso aí depende muito de cada espécie, certo? Tem espécies que colocam todos juntos e colocam uma cobertura derivada da secreção que sai das glândulas abdominais da fêmea. Quanto ao desenvolvimento do embrião, a eclosão das larvas é controlada por uma retenção temporária de crescimento, chamada de diapausa. Isso acontece para que a eclosão do embrião ocorre em um momento certo, né? Que as condições externas climáticas estejam favoráveis da procedência ao ciclo de vida desse inseto. Geralmente esses insetos, quando o ovo eclodem, eles vão se alimentar de casca do ovo, que é chamado de córea, e pedaços vegetais, certo? Que nem falando que ele consome uma quantidade consideravelmente grande de alimento. Mas por que isso? Porque depois do estado larval, estado da largata, ele entra para a pulpa, e a pulpa é onde que transforma a largata na mariposa, na borboleta, entendeu? Mas já vamos chegar lá. Vamos continuar falando um pouquinho ainda do estado larval, que esse estado larval é o estado que seria, apesar que a mariposa, a borboleta é inofensivo, aparentemente, mas esse estado larval é o estado que mais dá prejuízo às produções de grandes culturas hoje na agricultura. Mas por quê? Porque a larva ela se alimenta de pedaços vegetais, certo? Então eles vai consumir, vai degustar as folhas das produções de grandes culturas, como soja, milho, entre outras. As larvas, aparentemente, a aparência delas são diferentes uma das outras. Após um determinado tempo se apresentando como larva, o inseto passa pelo processo de pupa. A aparência dessa larva vai depender do local onde ela habita, condições climáticas e predadores, né, para assustar os predadores. Mas a aparência vai mudando conforme ela vai se desenvolvendo, certo? Aí no estado da pupa, de forma prática, é o momento que se inicia a transformação corporal, né? Da larva se tornar uma mariposa, uma borboleta. Nesse momento, é comum notar os tecidos sendo perfeitamente reconstruídos para que a larva entre na fase adulta. Esse processo pode durar de 7 dias até meses, né, de duração, mas se depender da hibernação e evolução do inseto, né, tudo depende desses dois fatores, da hibernação e da evolução desse inseto. Por fim, já na fase adulta, o inseto resulta em uma linda borboleta ou uma linda mariposa, às vezes que é comum. Mesmo depois de formado, o inseto ainda se mantém na cúpula, no casulo, né? Na pulpa, no casulo. O inseto já está pronto para copular e dar início ao mesmo ciclo da evolução, porém para ovos que coloca. Então, podemos ver na imagem aqui, ó, voltando na imagem, certo? Os ovos depositados por um inseto adulto, aí eclodiram. A largata comeu as cascas de ovos e devorou pedaços vegetais. Depois começou a fase da pupa. Aí até formou o casulo, que nem na fase larval ela consumiu bastante alimento. Aí tem alimento para até conseguir transformar, né? Reconstruir os tecidos, certo?
da nova borboleta ou mariposa, que a pupa vai durar de 7 a meses, 7 dias, vai dar esse ciclo total vai depender das espécies, certo? Mas geralmente, assim, são de 7 a 25 dias. Mas isso pode ser muito influenciado por vários fatores, condições climáticas, consumo de alimento, entre outras coisas, né? Aí podemos ver aqui a pupa e a mariposa, depois de formada, ela se transforma em um inseto adulto e assim dando sequência e vida nessas espécies, né? Gerando mais um ciclo de vida dos próximos insetos. Agora voltando àquela questão que eu falei antes, a importância desses insetos na agricultura. Que nem eu falei, apesar de inofensivas essas borboletas, essas mariposas, principalmente a fase das larvas, que se alimentam de folhagem das plantas, de modo estrondosamente que eles devoram plantações de soja, de milho, entre grandes culturas, certo? Mas tem um lado positivo disso. Pensando, todo lado tem lado positivo. Porque quando não tá sendo cultivado algo na sua lavoura, e as plantas daninhas tomam conta, assim, podemos dizer, essas larvas vão se alimentar das plantas daninhas. Então já é um controle das plantas daninhas, porém ela dá mais prejuízo comendo as culturas. E assim é utilizados os agroquímicos para controle dessas larvas, certo? Para não acabar com a plantação. Aí, no entanto, em épocas específicas, desfolhas intensas de plantas por parte da larva desses insetos pode ser positiva. Isso porque elas servem uma vantagem no controle de espécies consideradas erva daninha. Contudo, com sua capacidade destrutiva, esses animais possuem um grande papel ecológico, que é a polinização. Desse modo, a maioria das espécies de lepidópteros contribui para a polinização de plantas dependentes de insetos. Viu? Apesar de ser inofensiva, o estado dela, o que dá mais prejuízo na agricultura, é o estado larval. Quando ela se torna uma linda borboleta ou uma linda mariposa, ela não vai causar tanto dano assim para consumir as folhagens, né? Aqui eu tenho uma imagem de muito boa resolução, né? Certo? Aqui é uma espécie de coisa. A largata tá o nome Ih, não consigo ler não. Mas tá bom. Armígera. Mas beleza. Controle. Fazer monitoramento, usar medidas gerais e controles biológicos, vírus VPN e BT. Então, podemos perceber como que vai controlar essas largatas. Pode utilizar o MIP, manejo integrado de pragas, certo? Vai fazendo monitoramento em todos os talhões para ver se tem uma certa população que tem um limite, né? Tipo assim, você vai achar essas estado larval em quase toda a lavoura, né? Toda lavoura que você vai, toda fazenda que você vai achar uma largata, vai achar uma larva, certo? Mas vamos pensar assim, ó, você vai olhar 10 plantas. De 10 plantas, 2 tem largata, 2 largatas, vamos dizer assim, tá mais ou menos aceitável ainda. Mas aí você vai fazer em outro canto do talhão, e bate 10 plantas, tem 5 largatas, aí já tem que entrar com ou controle biológico, fazer um manejo integrado de pragas, ou usar o defensivo, né, contra elas. Hoje, geralmente, eu vejo que já está mudando isso, mas geralmente o povo está usando bastante o agroquímico, mas o povo está indo mais para o controle biológico, né? O que vai ser esse controle biológico? Eles vão usar
vão usar predadores dessas largatas, tipo assim, né? Eles ou aplicam o defensivo mesmo, ou usam o controle biológico. Vai soltar predadores e eles assim vai consumir a largata, né? Porque são predadores, eles comem esse é o ciclo da natureza. E é isso aí. Bom, pessoal, essa aí foi minha parte. Qualquer dúvida aí, estamos à disposição, certo? Desculpa pela essa imagem aí meio ruim, mas deu para entender como que nós vamos fazer o controle desses insetos na agricultura. No entanto, é isso. Vou passar minha palavra aí para Isadora. Muito obrigado, professora. Obrigado aos colegas de classe. Até mais. Vou falar agora um pouco sobre as principais diferenças que há entre as borboletas e as mariposas, que por mais que pertencem à mesma ordem das lepidópteras, elas possuem diferenças. Começando então pela mariposa, que ela compreende a subordem Eratoscena e ela vai possuir os seus hábitos noturnos. Ademais, as suas antenas são clavadas e suas asas estendidas sobre o corpo quando repousa, ou seja, vai cobrir o seu corpo quando ela estiver pousar, estiver em repouso. Geralmente possui a característica de possuir suas cores mais escuras de que de uma borboleta e seu corpo um pouco mais gordinho e seu aspecto peludo. Já a borboleta pertence à subordem Opalocera e elas possuem seu hábito diurno. Já possuem então suas antenas clavadas, suas asas, quando está em repouso, geralmente ficam levantadas e fechadas verticalmente e tem suas características de cores brilhantes e variadas, E o seu corpo então é um pouco mais fino e com poucas cerdas. Também existem, dentro disso tudo, nessa ordem Lepidoptera, os acidentes causados pelos lepidópteros, que além de ter um efeito prejudicial às plantas, também quando em contato com o ser humano, pode causar danos. Conhecidos então como as doenças, esses acidentes, o lepidopterismo, que geralmente é desencadeado pelo contato com as formas adultas aladas, de mariposas, e acidentes que são causados, então, pelo contato com larvas. Todos os 4 acidentes que eu vou trazer aqui são causados com larvas de mariposas. Tá. O lepidopterismo geralmente é provocado, então, pelo contato com as cerdas, que existem no abdômen das fêmeas, que pertencem ao gênero Ilesia, da família Hemelipidae. De fato, então, quando se tem a penetração dessas cerdas, é capaz de provocar reações inflamatórias que são intensas, papulosas e pruriginosas. Temos também o erosionismo, que é considerado um acidente mais grave, que ele já está associado a 3 famílias de mariposas, que é a Megalopidae, Sarfinidae e Artidae. Geralmente também causado pelas cerdas, das lagartas, que essas mesmas vão funcionar como um mecanismo biológico que funcionam, como a defesa contra os predadores naturais das mesmas. Geralmente, então, quando em contato com seres humanos, são acidentais, e esse acidente vai se manifestar, então, por uma dor que geralmente é intensa e imediata, eritema, edema e pode até mesmo causar bolhas. Ainda falando sobre esse acidente do lepidopterismo, eu trouxe um relato que aconteceu em 23 de maio de 2006, que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi notificada sobre a ocorrência, de acometimento de uma reação cutânea vertiginosa, que ocorreu em 22 tripulantes, de uma embarcação comercial filipina, onde estavam em um navio que tinha saído da Venezuela, atrás do rio até Trindade e Tobago, e teve início essa viagem no dia 13 de maio de 2006 até Salvador, e não tinha escalas. As atividades desenvolvidas na embarcação compreendiam equipes com atuação no exterior da mesma e outras com atividades internas na área coberta. Esse trabalho que foi feito então nessa área coberta, que foi um trabalho externo,
fazer com que os tripulantes, né, usassem roupas e botas, que são os EPIs, né, os equipamentos de proteção individuais, porém deixavam expostas apenas a face, pescoço e os antebraços. Os primeiros casos, então, né, de dermatite tiveram início súbito e ocorreram imediatamente após a exposição desses tripulantes que estavam nessa área coberta uma grande quantidade de mariposas em migração nessas localidades. E essas mariposas, como já dito, né, são pertencentes ao gênero Ilesia e foram identificadas pelo pesquisador Roberto Henrique Pinto Moraes no Laboratório de Parasitologia do Instituto Butantan, São Paulo. E essa é a mariposa que causou tudo isso. Aqui, então, é um relato de qual foi o tratamento que foi realizado, as lesões que ocorreram, né, e tudo mais. Também tem as síndromes hemorrágicas, que também é pelo contato com lagartas. Essa aqui já é do gênero Lamia, que geralmente parasitam as seringueiras. E em si, os produtores, trabalhadores rurais, né, são as principais vítimas desse acidente, por serem mais expostos. E vai depender muito da composição química da toxina, e geralmente vai então ocorrer uma fibrinolose, tanto primária ou quanto secundária, e a gravidade vai depender, né, da função e intensidade do contato com a mesma. E tem a pararamose, que pararamá é um nome vulgar de uma lagarta, que também são encontrados nos seringais artificiais do Pará. E essa é da mariposa Premalis cirmindufa. E esse contato já se tem então, também com as cerdas das lagartas, ou então com os casulos, que vai provocar uma reação inflamatória crônica nas articulações. Temos também as curiosidades. Esses casos todos que foram falados, desses acidentes, são casos que ocorreram com mariposas, na sua fase de lagarta. Entre as curiosidades, eu acho que todo mundo já escutou, né, aquele mito que falam que quando você trisca uma borboleta, passa a mão no olho, vai te causar cegueira. Mas como já dito, é apenas um mito. O que pode acontecer é resultar em uma reação alérgica, mas não causar cegueira. Trouxe também um artigo científico sobre um registro de Lepidoptera na cultura do milho, que aconteceu em 2001, que no mês de abril de 2001, foram encontradas larvas de Pseudomonas luteata, que vai ser mostrado foto, no município de Piracicaba, no estado de São Paulo. Que os exemplares adultos foram depositados na coleção dos insetos do Departamento de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agrícola. Aqui, então, está relatando, né, que a agricultura brasileira, os lepidópteros, constitui a ordem de insetos com maior número de espécies nocivas. Porém, em sua fase larval, ela danifica todas as partes das plantas cultivadas, ou seja, prejudicando seu crescimento, né? E no milho, né, que o artigo está trazendo para a gente, são conhecidas pelo menos 21 espécies associadas. Embora, então, o número de lagartas nesse artigo que eles estavam fazendo, esse estudo, fosse pequeno, né, na plantação em que foram encontradas, a presença delas eram de importância, tanto médica, já que a espécie vai pertencer a um grupo de insetos que causam dermatites nos humanos, né, pelo seu contato das cerdas urticantes das lagartas, como trazidas ali naqueles acidentes por lepidópteros. Aqui, então, é ela na sua fase lagarta e na mariposa, ou seja, adulta. As lagartas vão, então, medir aproximadamente 65 mm de comprimento e 9 mm de largura. E geralmente tem, então, essa coloração marrom avermelhada,
O abdômen vai apresentar uma faixa preta longitudinal, né, na sua região dorsal, e os espinhos que cobrem os segmentos do corpo são de coloração verde na região basal e marrom avermelhados na região apical delas mesmas. E o 8º segmento abdominal vai apresentar um notável espinho de cor preta na parte dorsal da mesma. Essa é a questão das lagartas. Aqui então é uma tabela, né, das espécies conhecidas de lepidópteros, cuja se alimentam da cultura do milho. Alguns vídeos sobre a ordem Lepidopteras, dando um resumo geral do nosso trabalho. Mimetismo. Enquanto na estratégia que chamamos camuflagem, um ser se torna imperceptível em seu ambiente, no mimetismo, espécies diferentes apresentam semelhanças notáveis. 2 tipos de mimetismo são amplamente reconhecidos: batesiano e milleriano. O mimetismo batesiano foi proposto por Henry Walter Bates em 1862. Um exemplo desse tipo de mimetismo é dado pela semelhança observada entre as espécies Heliconius eratophilis e Heresia lansdorfi. Heliconius eratophilis é a mais abundante no ambiente e considerada impalatável por predadores.
Heresia lansdorff, é percebida por predadores como se fosse Heliconius ceratophilis, mesmo sendo saborosa. O mimetismo milleriano foi proposto por Johann Friedrich Theodor Miller, mais conhecido como Fritz Miller, em 1879. Um exemplo desse tipo de mimetismo pode ser visto nas florestas de Mata Atlântica entre as espécies Heliconius etlanarcaea, Placidina eurianassa e Mechanitis lizimnia. Todas são descritas como impalatáveis para predadores e visualmente muito semelhantes em sua fase adulta. Curiosamente, a borboleta vice-rei foi considerada na literatura como palatável aos predadores e imitadora beitesiana da borboleta monarca, impalatável. Entretanto, pesquisas recentes revelam que ambas são impalatáveis, portanto, um exemplo de mimetismo milleriano. Testar conceitos parece um bom conselho. Esses então foram os vídeos a respeito do nosso trabalho. Essas foram as nossas referências, né, para que pudéssemos trazer nossas informações referente à ordem Lepidopterus. E, ademais, muito obrigada.